a gente tem um treinamento auditivo desde que a gente começou a ouvir música, lá com adolescente. Assim, eu lembro quando eu comecei a escutar lá os primeiros discos de rock and roll, eu não ouvia o baixo, eu não sabia o que era o baixo. Aí eu lembro que para mim foi assim, um upgrade quando eu falei, cara, consegui destacar o baixo. E a gente, músico que vive disso há muitos anos, tá sempre ouvindo, pesquisando, a gente tem uma mesa de mixagem dentro da nossa cabeça que a gente não consegue ouvir a música como leigo. De tipo assim, o leigo ouve aquele borrão. Ouve tudo, a voz destacada, né? Alguns elementos se destacam mais, mas às vezes tem um cowbell ali que você tem que ouve aquilo ali. Isso é educação musical, né? Que eu acho que qualquer um pode ter acesso, mas depende de tempo dedicado a isso, né? Você falar, não vou conseguir, claro que vai, só que tu não vai parar de dar aula para ficar escutando música, tocando bateria o dia inteiro. Isso aí para tu é mais como um hobby. A tua profissão é onde você está trabalhando outro lugar do cérebro, que como você diz, assim, a medicina também, você vai estudar para sempre, como a música. E é uma coisa prazerosa, que a gente já falou isso aqui, o estudo, né? É isso aí. Você pesquisar, você estudar é uma coisa prazerosa, não é aquele negócio. Porque o cara que entra daquele, não, já sei, esse cara estagnou, cara. Parece com a pessoa culta, que já leu muitos livros. Por que essa pessoa é culta? Ela começou lendo um livro, e depois ela gosta tanto de ler, vai continuando e se torna um profissional da leitura, né? Isso é para vocês, músicos, né? Ouvir e tocar e ter o prazer de falar sobre isso. É paixão mesmo. Agora, para os alunos, né? É aquela mensagem que diz o seguinte: eu concordo que dá para ir até onde você quiser. E eu vi isso desde 2006, né? Alguns músicos amadores que se tornaram muito bons no que fazem, a ponto até de fundar novos blocos, né? Quantos, né, a gente vê lá empolga, eu não vou citar todo, criar ciúme, né? Olha para mim, o Estratégia, aquela galera assim, pô, Leozinho, Canaã, os caras que têm o dom e resolveram dedicar tempo, não, vou tocar Mulher de Chico, né? Vamos dedicar tempo, e aí estudo, e se tornaram profissionais nessa área, né? E muitos assim são amadores profissionais naquela interface. Mas para o profissional, e que não é a proposta da escola de música monobloco, eu acho que a proposta transformar, não é transformar todo mundo em profissional, mas é promover saúde, estudar música, conviver com a batucada, que tem muita coisa da promoção da saúde, porque ensina disciplina. Eu falo isso várias vezes, que medicina, para ser médico, você tem que gostar de gente. Eu me repito aqui porque eu já falei isso algumas vezes. A qualidade principal de um médico, gostar de gente. Porque se você gosta de gente, você vai cuidar das pessoas, você vai tentar ajudar, você não vai ser incapaz de ver uma pessoa sofrendo e não querer minimamente se interessar por aquilo. Mas nem todo médico, nem todo mundo que entra na faculdade de medicina gosta de gente. E isso não é necessariamente um defeito. É simplesmente assim, quem não gosta de gente, e os motivos são vários, porque não se expuseram, porque tiveram educação, cada um sabe o caminho que trilhou até chegar na faculdade de medicina e por que entrou. Mas depois que entrou, existe um compromisso, que é cuidar das pessoas. E para quem não gosta de gente instintivamente, intuitivamente, tem jeito. E uma das medidas é, vamos conviver com gente. E conviver com gente, para mim, foi andar de ônibus, jogar bola na rua. E agora, mais recentemente, conviver com um grupo em que não interessa se você toca muito bem. Interessa tocar juntos, né? O que vocês me ensinaram. Para vocês, é fácil identificar quem leva mais jeito, quem leva menos jeito. Mas o que leva menos jeito, assim como eu com meus alunos de medicina, são esses que vão requerer mais atenção. E o que acha que toca muito vai ter que ter uma puxadinha de tapete, um puxão de orelha. Vai cá. Edu, e a obrigação do professor é o quê? Passar o conhecimento no nível que o aluno consegue entender. A obrigação é do professor ensinar, não é do aluno aprender. O aluno, você tem que entender qual é a melhor forma que ele vai aprender, não é mesmo? Então, você que tem que fazer o esforço, porque, claro, se ele está ali, é porque ele quer aprender. Né? Se ele gasta o tempo dele para ir até lá, para conviver com as pessoas e tal, é porque ele quer aprender. Então, você tem que fazer o esforço maior de tentar atingir esse aluno e alcançar o melhor que ele pode te dar. Isso aí me faz uma analogia, pedalei recentemente com uma bicicleta, aquela mountain bike assistida. Era um grupo, uma galera que ia sair de amigos e tinha desde um cara mais fora de forma, pesadão, até garoto.
e outro que era profício. E aí todo mundo estava com a mesma bike. E a bike, ela tem nível de regulação. Sei que ficou todo mundo equalizado. Aquele que precisava de mais assistência, obviamente acabou a bateria mais cedo, né? Porque a bateria entrava muito mais. E aquele que não precisava Sim. mais, pô, foi sem assistência. E o nível de assistência variou. Então é muito isso que o professor faz num grupo tão heterogêneo. E vocês devem notar isso, que no início, né, não só no início do ano, mas nos primeiros anos que um aluno está entrando, requer mais atenção no sentido de orientação mesmo, para que não comece errado, aprendendo, pegando certos vícios, né? E vocês são muito bons nisso, de correção de postura, baqueta, até para evitar lesões associadas de repetição associadas ao instrumento. E eu queria lembrar aqui, a gente chegou a fazer um vídeo, Sidom e Manu, né? Manu Rios, que eu mando um beijo aqui para ela. Ela está dedicada hoje, ela é enfermeira, né, e batuqueira das boas, você sabe disso, ela toca tudo, ela chegando lá de Alagoas, né, que eu brinco com ela, chegou lá do nosso Nordeste, mas ela, e ela, obviamente, muito intensa, foi evoluindo de um jeito e tocando muito bem, e hoje, eu não queria falar da Manu Música, eu queria falar da Manu Profissional de Saúde. Hoje ela se dedica, e ela fala sobre isso, ela tem uma doença crônica, ela cuida dela e aprendeu a cuidar de si, e agora está cuidando dos outros. E os profissionais de saúde têm uma vida muito pouco saudável. A gente fala dos músicos, né? Que músico é doidão, músico não se cuida, dorme tarde. É verdade. Mas os profissionais de saúde também têm, em geral, uma qualidade de vida muito ruim. E a Manu, manda um beijo para ela, que está cuidando dessas pessoas. Você faz um belíssimo trabalho de promoção de saúde junto aos profissionais de saúde. Esse ponto que você tocou aí, que o músico não é saudável, não sei o quê, tudo bem, a gente toca na noite, mas eu posso dar o meu exemplo, que assim, a gente trabalha na noite, cara, eu assim, aqui durante a pandemia, eu vou dar meu testemunho. Conte é o seguinte, não, que assim, cara, eu nunca tive outra profissão na minha vida. Com 15 anos de idade, eu resolvi ser músico, com aquela história. Se eu chegasse com 15 anos, vou ser médico, ia ser fogos e o cacete. Que era, né, queria que fosse médico, padre, engenheiro, né, alguma coisa nesse sentido assim. Agora, músico, pô, escolher a escolha, bicho. É isso aí. Isso aí eu tive que brigar, isso assim. E o pessoal só aceitou que realmente eu era músico depois que eu servi a aeronáutica, fui para a banda de música. Quando eu saí da banda, eu tirei lá o ano obrigatório, caí na estrada e nunca mais saí. Com 20 anos comecei fazendo road, tocando e me sustentando. Criei 2 filhas, faculdade particular, colégio particular, só tocando tambor. Nunca tive outra profissão. E na pandemia, assim, veio o primeiro ano, foi tipo um ano sabático, assim, né? Quando virou o segundo, a gente falou, ih, rapaz, ferrou. Me deu uma baixada que eu comecei a me sentir um incapaz, que eu falei, cara, eu sei varrer chão, sei lavar louça, sei lá, coisas assim, braçais, mas coisas intelectuais, assim, que eu possa fazer, ter outra profissão, eu não tenho, era só música. E a gente, impossibilitado de sair de casa, me deu um baixo astral, assim. E na terapia, graças a Deus, eu tenho uma terapeuta que me ajuda muito. Ela falou, cara, isso não tem nada a ver de ser músico e não ser músico. Eu tenho pacientes que moram na praia de Ipanema, de frente para o mar, e tá com depressão crônica, não sei o quê. Entendeu? Mas, assim, a música, cara, assim, agora que a gente está voltando aí para a rua fazer show, aí volta tudo, né? Volta tudo, que a gente sabe que a nossa vida... Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu, sabe? Porque, cara, o nosso dia a dia é música o tempo inteiro, sabe? As pessoas não entendem, às vezes aquela tá esperando, tá no restaurante, por exemplo, aquela galera, aí a mãozinha tá nervosa ali, tem que dar mesa. Trabalhando. Aí quem não é da parada, já, pô, para, incomoda. E pra gente aquilo ali, cara, é um reflexo, sabe? Tá tirando um som. A questão da batucada é muito assim, tá numa roda de samba, tem desde aquele cara, e show mesmo, show do monobloco, tem os caras que estão lá fazendo a guitarra invisível, o repique invisível, os tamborins invisíveis, todo show. E numa roda de samba, ou você, sei lá, tá num restaurante, tá ali esperando, tá rolando a música que você gosta, é natural do ser humano, principalmente aqui no Rio, uma cultura nossa, da batucada que tudo começa na mesa ali, você tirando um sonzinho, ou no carro, tá encostado, a galera tomando a cerveja e começa a fazer um som ali no carro, sabe, tocando na porta, o surdo é no vidro. Tinha aquela Fiat 147, que tinha um quadradinho que era o repique. Né? E é isso, cara. A batucada
quando as pessoas se aproximam, muitas chegam verdes, totalmente verdes, nunca com aquele discurso que eu não tenho jeito, que a gente até já falou aqui que isso não existe, só depende da tua dedicação, até aqueles que já tiram o som, até aqueles que já acham que tocam. O contato é muito natural. Você vê um bebezinho, você vê no YouTube, começa o bebezinho brincando, aí a mãe vai e bota um rap na televisão. O bebezinho levanta na hora e começa, cara. A criancinha que não sabe nem falar. Sabe? Porque a música também é física, né? Deslocamento de ar, né? O som depende do ar para ele ser projetado, né? E assim, eu acho, assim, às vezes, a gente está fazendo o show do monobloco, eu vou lá na frente, quando o Paulinho, que faz o PA, tá lá acertando o som. E eu vou te falar, é impossível ficar parado quando tu chega na frente daquela massa sonora, mesmo que você não goste da música, do estilo que está sendo cantado, mas o deslocamento de ar faz com que você se movimente. Isso aí. Eu, como muitos, né, entrei no monobloco quando fui numa festa da fundição, já dava minhas enganadas, penetrava de tamborim lá. Tamborim é aquele instrumento que a gente sabe muito bem, né, Sidão? Você bota na mochila, de repente você tá lá tocando lá de fora da corda. É isso aí. Mas, Edu, queria voltar num ponto que você falou, interessante, sobre a tua experiência no monobloco, ou experiências que você está buscando para promoção de saúde, e você falou num ponto que é aprender a aprender, né? Exatamente. Que eu acho que, assim, esse é um convite que a gente faz na oficina do monobloco, esse é um convite que a gente quer fazer, né, nesse projeto online que a gente está elaborando também, que é isso, a gente acredita, né, que você se engajar, usar o teu tempo livre em atividades que vão fazer você crescer, que vão, né, exigem que você desenvolva habilidades, né, que não são simples atividades passivas. Você está ali na frente de uma televisão ou de um computador, vendo o tempo passar e aquilo não te enriquece de maneira nenhuma, né? A gente propõe uma atividade que traz um desafio, mas a gente propõe também um desafio sob medida. Você sabe, você já viu isso na batucada. Instrumentos mais fáceis, instrumentos mais difíceis, né? Ritmos mais simplificados, ritmos mais complexos. Mas eu sinto muito comigo, e sinto isso como também relatos de vários alunos, como se engajar em aprender a tocar, né? Principalmente nessa formação da batucada, é uma atividade que traz esse crescimento, né? E isso, para mim, eu vejo, para mim, no caso da pandemia, por exemplo, até falando do Sidom, uma coisa que me salvou foi ficar estudando. Foi ficar estudando. Eu dou aula para o 5º período, que ou seja, é o 3º ano de medicina, de um curso que tradicionalmente tem 6 anos. Então, estão ali quase na metade. E o 5º período é um período importante, que você está vendo dos elementos básicos, né, dos rudimentos, que eu estou aprendendo, tentando aprender com o CA, em relação à bateria, e dos rudimentos para passar para a clínica, né, onde você vai ver um paciente, porque até então, no básico, se você não sabe bem disso, da odontologia, né, você aprende a fisiologia, a anatomia, a histologia, ver as células, mas quando o paciente está na tua frente, doutor, estou com dor de barriga, estou com gastura. E aí, como é que... aí você vai, cadê o capítulo? E você não aprendeu ainda os capítulos de clínica médica, que isso vai naturalmente aprofundando. Então, essa transição, para mim, é um momento em que muitos alunos têm crises, eles consideram largar a medicina, dizem, não, acho que eu não estou gostando, acho que não é para isso. E eu sempre procuro dizer assim, olha, vamos ver onde é que está o incômodo para ver se talvez vale a pena continuar, porque também se é ruim, não vale a pena. É uma profissão que você vai ter que estudar a vida inteira. Mesmo que a forma de estudar, assim como eu imagino que os músicos, eu não conheço nenhum músico bom que não estude, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas a forma de estudar é diferente. Então, eu chego lá para ter aula com o CA está revendo um método que foi escrito em 1930 e poucos, ele mostra aqui, esse método aqui diferente desse aqui. Eu falo, cara, isso é estudar realmente com refinamento. A forma como eu estudo hoje é diferente como eu estava estudando nos livros básicos e como meus alunos estudam. Mas é estudar sempre. Aí, voltando só aos alunos, a analogia que eu faço é o seguinte, eu puxo um assunto que tem nada a ver com medicina, no que eu chamo de altinha, né? Eu levanto uma bola e a regra é que a bola não vai cair. Mas, com frequência, eu trago a música. Aí, música, por exemplo, eu pergunto assim para eles,
E vem cá, o que é jazz? E não é incomum que aos 20 anos, 21 anos, que é a idade dos alunos, ninguém não sabe o que é jazz. Ah, é aquela música instrumental. Né? Ah, não, é música americana, tal. Olha só. Aí eu digo assim, jazz parece uma brincadeira de amarelinha. Assim. Como assim? Aí, que aquele silêncio, aquelas explicações que não... Como eu falei, não tem o menor compromisso, eu não sou músico, então se eu falar besteira aqui sobre o que é jazz, não tem problema nenhum. Aí diz o seguinte, é porque jazz, você imagina o seguinte, tem uma música, canta uma música aí, tirei, aí canta lá. Então isso aí é que a gente chama de melodia. E a melodia, ela é cantada dentro de o que a gente chama de um campo harmônico, né? Que aquelas notas encaixam bem no determinado, igual você combina uma roupa com a outra, tal, uma cor, tal. Então, tradicionalmente, existe um certo campo harmônico. Aí imagina, mantendo o mesmo ritmo, né? Você pode também variar no ritmo, mas não vou mexer no ritmo por enquanto. Você vai nesse ritmo. Em vez de cantar atirei o pau no gato, você canta 2 vezes o atirei o pau no gato. Mas na segunda, na terceira, você vai imaginar que você está cantando atirei o pau no gato, mas você vai cantar umas notas que combinam com o atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. E aí fica muito viagem, né? Aí eu pego uma música, já eu pego Miles Davis, Kind of Blue, né, que é um disco, eu digo, fácil de entender do jazz. Aí, ó, ouça essa primeira passagem, segunda. E aí, a partir da terceira, aí eu fico cantando a melodia, né, o tema que o pessoal chama, e aí eles vão entendendo. Cara, que legal isso, né? Bom, eu só aprendi isso com 30 anos de idade, se é que eu aprendi, né? É como eu vejo. Ô, Edu, achei interessante que eu fiz assim também uma vez aqui em casa, ouvindo o aplicativo de música, cozinhando aqui, e deixo assim, tem um playlist de jazz. Deixa lá e vem desde fusion até o traditional jazz. E aí pintou o Wes Montgomery, né, um guitarrista que lá do início do século foi um dos primeiros guitarristas de jazz assim, tocando Bésame Mucho. Depois tu procura isso aí. Bésame Mucho, aquela Bésame. Só que, cara, e eu botei isso para os alunos ouvirem, exatamente, porque ele faz. Ray Conniff. Ficou muito famoso na interpretação de Ray Conniff. De Ray Conniff. Mas o do Wes Montgomery é mais nervosinha. E aí, exatamente, o jazz, ele é baseado na improvisação, que eles ficam ali, tocam um tema e depois a gente vai subverter o tema com a improvisação. Às vezes, e aí, cada conjunto, às vezes, os caras vou armar aqui uma armadilha aqui, porque assim, eu sei onde é que o negócio está acontecendo, onde é que, assim, como se a melodia principal está aqui em cima. De vez em quando tu vai belisco com a notinha dela, mas tu tá aqui, ó, brincando. E depois vocês procurem, então, essa Wes Montgomery, Bésame Mucho, porque você vai ver na hora que ele for improvisar, você continua tentando cantar a melodia original, Bésame, e vai ver a brincadeira que ele faz, que o jazz surgiu como uma brincadeira, né? Então, depois que a galera botou camisa de manga comprida, pá, não sei o que, mas o jazz era música da galera se divertir na rua, dançar. O que isso tem a ver com o que você acabou de falar, né, em relação ao aprender e estudar outras coisas? Aí eu faço a pergunta no final. Aí eu ensinei entre aspas, o que é jazz, eu provoquei a curiosidade, né, imaginando que a pessoa pode chegar em casa e, pô, vou ouvir um jazz, meu pai ouve jazz, agora eu vou ter um papo. Aí eu falo assim, aprender, aí é uma pergunta provocativa, aprender uma coisa que tem nada a ver com a aula de hoje, o tema podia ser coração, examinar o coração. Será que isso ajuda a ser bom médico? Aí, no final da conversa, não que eu imponha isso, mas eu acredito nisso, as pessoas falam, pô, realmente. Aí eu dou exemplos. Porque se eu estou diante de uma pessoa, imagina que eu vou atender qualquer um de vocês 3. Aí eles chegam lá, não me conhecem, eu sou médico. E aí, Sudão, o que você faz? Eu sou músico. A música é de que área? Percussão. Pô, cara, ritmo, não sei o que lá. E aí você começa a notar que o teu médico, como tem vários médicos lá no monobloco, se você está diante do médico e você se identifica com ele, ou ele se identifica com você, e você começa a puxar um assunto de música, você já dá aquela relaxada, cara, esse médico deve ser bom. Então, é proposital, no meu caso, Eu digo o seguinte, para os meus alunos, se vocês forem cultos, se vocês entenderem de gente, a ver que volta, tem uma linha, né? Não é bunda lelê. Se vocês forem cultos e capazes de se identificar com as N nuances que existem, que vocês vão ver diante dos seus pacientes, eu acho que atrapalhar não atrapalha.
Vai substituir entender o técnico, aprender a música, etc? Não. Ser um músico gente boa é legal? Mas toca direito, né? Não adianta o cara ser só gente boa. O médico é a mesma coisa. Exercitar a empatia faz parte da matéria, né? Eu, ao estudar coisas que não têm aparentemente a ver com música, desculpe, com saúde, eu estou estudando o ser humano. E ao estudar o ser humano, eu estou evoluindo individualmente e criando a possibilidade de vincular com o que é mais importante do que eu faço, que é a relação médico-paciente. Talvez a relação de vocês com o público, vocês que tocam para um público. Falou do Parabéns para Você, do jazz, e tem um filmezinho de um workshop do Wynton Marsalis, ele e um saxofonista Lincoln Center, né? Que tinha ido fazer o show com ele lá na época. Eles dão muita clínica para criança, para pessoas que não são músicos, para curiosos. E justamente uma música que eles tocaram foi Parabéns para Você. Você falou disso, só que no estilo New Orleans, que um vai completando a frase do outro e eles vão improvisando sobre o tema e trocando. Uma hora um faz mais o tema, o outro improvisa, daqui a pouco eles trocam de função. Mas é isso que o Sidon falou, do Wes Montgomery tocando o Bessa Memute. Você não perde a música em momento algum. Eles têm essa capacidade de, assim como você falando de um outro assunto para alunos de medicina, você não perde o fio da meada, as pessoas, eles sabem do que você está falando ali nas entrelinhas. Você está entendendo? É um pouco isso, essa analogia que eu queria fazer aqui. As pessoas que tocam percussão, geralmente elas aprendem a tocar dois ritmos diferentes, um ritmo diferente em cada mão, né? Que a pessoa que não toca, não tem esse treinamento, não é, ela costuma ter uma mão dominante, muito mais dominante. Porque ela não trabalha essa ambidestria, digamos assim. E isso afeta a vida externa dela, né? Eu sei porque eu sou canhoto, eu sou um pouquinho ambidestro, né? Mas eu escovo os dentes com a mão esquerda. Mas há anos, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escovar os dentes com a mão direita. Eu me forço a aprender, me forcei a aprender a fazer uma coisa que para mim era uma coisa contra-intuitiva, e fui aprendendo com o tempo, isso que o Celso falou de mexer na panela, daqui a pouco ele vai aparecer com a tipóia, o cara vai perguntar, o que houve? Não, eu fui mexer um risoto. É meio isso. Não é a coisa natural, aquele movimento. Então eu fui copiando o movimento da minha mão natural para a mão que não é natural aprender a fazer aquele movimento de forma que fosse fluida, digamos assim. Legal. A percussão ela leva você a fazer isso. A partir de um treinamento, de um bom treinamento, de um bom método, você consegue desenvolver uma habilidade contra-intuitiva para você. E isso, com certeza, se reflete na tua vida fora dali.